Eu tô com fome, galera, e vocês? Vontade de um docinho, hein? Faminto Cara, por um docinho. chocolate, cara. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, já que a gente vai continuar a nossa série do Harry Potter. Faz sua acredito. mágica aí, faz Eu sua magia. acredito. Vitor. Então vamos lá. Deliciatum. Ah lá, cara, olha só. Caramba, mas é o Dumbledore, velho, não é o Vini? Meu Deus! Cara, olha só. Pô, daqui a pouco até cresce uma Cacau barba branca. show, velho. Nossa, cara. Ó, ó. bom, parque, Aqui, ó, imagina, ó que né, delícia. cara? Os caras são donos do parque, né? Vamos ser o maior parque da América Latina. Nossa. É, E pô, a gente eles vai estão estar sem- aqui, cara. Lacreme ainda, ó, o leite, isso é louco. Que Vou delícia. falar pra chocolatinho você, super maravilhoso. Imagina como é que vai ser esse parque, será, hein, cara? Nossa, deixa eu ver. Bom, a julgar pelo chocolate, o parque vai ser bom pra caramba. Montanha-russa de chocolate. Nossa, maravilhoso. É, eu tô bem curioso pra saber. Vai ser na beira da rodovia, ali da Castelo Branco. Já está em construção, inclusive. E é Começaram imenso, a fazer a montanha-russa e tal. É uma curiosidade, né? A gente não sabe como é que vai ser. Bom, e para dar continuidade aqui, novamente nós vamos precisar do nosso engenheiro que vai nos trazer aqui alguma informação mais preciosa sobre o funcionamento do equipamento. Vamos ver se eu aprendi direito essa mágica, hein? Enginário. Não, Vini. É enginários. Ah, faz você, vai. Tá bom. Enginários. Então estamos agora com o quadro completo. Chegou aí o puro sangue aí, ó. A gente é tudo trouxa aqui. Quase que eu abri meu dente. A gente vai falar hoje do expresso, que é o que leva a pessoa de um parque a outro, ao mesmo tempo da atração do banco de Gringotts. Acho que eu vou passar a bola para você, Bap. Fala um pouquinho sobre a história desse brinquedo, dessa atração e tudo mais. Acho que é legal continuar falando desse universo do Harry Potter, né? Não. Que, inclusive, se você não viu o primeiro vídeo que a gente fez, se você tá assistindo a gente pelo YouTube, tá no card aqui em cima. E no Instagram é só ir lá no nosso perfil, rolar o feed que você vai achar o vídeo lá. O Pedrão explicou bastante sobre o contexto histórico de como foram criados as atrações do Harry Potter e tudo mais. Mas hoje, especificamente, que a gente tá falando sobre o Banco dos Gringotts, tem uma coisa muito legal lá no Beco Diagonal, ali perto, que é uma estação de trem que imita a estação lá de Londres, que é de onde eles vão para pegar o Expresso de Hogwarts, né? Então é uma réplica muito bem feita, a arquitetura inteira também super legal. E aí você vai andando lá na fila e chega no trem, que é o Expresso de Hogwarts. Esse trem, ele é muito legal porque ele é realmente um trem, uma Maria Fumaça lá, tem os vagões e tudo mais, tem várias cabines lá dentro e cada cabine é independente. Então, por exemplo, você olha aqui para a janela é uma tela de altíssima definição e ela vai contando uma história ao longo da viagem, né? Então vai mudando vários cenários, você consegue ver o castelo lá da frente, a gente encontra o nosso amigo, como é que chama o amigo que tem a motinha lá do filme do Harry Potter? O Hagrid. O Hagrid, você consegue ver ele, interagir com ele, porque ele fala com você. Isso do lado da janela. No lado da porta, a gente tem umas telas de projeção. O projetor, ele fica no corredor do trem escondido e durante também a viagem vai rolando umas interações ali com as sombras dos atores reais, né? E é muito legal porque é muito realista as sombras, eles fizeram vários truques lá de perspectiva e de filmagem pra parecer que você tá sendo observado o tempo inteiro. Enfim, é uma imersão nessa viagem. E o legal também, esse trem, que é onde fica o Beco Diagonal, ele sai do parque da Universal e vai pro parque do Islands of Adventure, onde tá o brinquedo que a gente falou no vídeo anterior. E é realmente uma viagem, se eu não me engano, são 500 metros que tem o percurso, né? É interessante você falar das janelas, porque a ideia foi justamente tirar a pessoa do universo de uma viagem comum para levar já para o universo mágico, né? Então, quando você chega na estação, aquela cena que aparece do Harry Potter, que as pessoas atravessam a parede, eles simulam isso. Eles têm uma espécie de um corredor em L, e aqui, quando você olha as pessoas que estão entrando dentro de um túnel, na verdade, mas ela tem um vidro polarizado com uma parede de tijolo desse lado refletida ali no vidro. Só que quando você olha, ele está num ângulo perfeito e dá a impressão que as pessoas estão atravessando essa parede. É super interessante porque realmente você dá a impressão que você vai atravessar a parede para chegar, né? Essas telas são telas de LCD ou de OLED de alta qualidade. É um detalhe muito interessante que todo o percurso você faz e o conteúdo ele segue inclusive toda a linha do trem. Então quando o trem está virando, a paisagem também vira. O som lá dentro, eu acredito que seja multicanal, deve ter 4
ou até 6 canais, cada cabine separada, isolada, porque você não escuta a outra cabine. E o som, então, quando as pessoas estão passando no corredor, você escuta a pessoa passando e realmente vai de um ponto a outro. Ela começa a falar aqui, passa, termina de falar ali. Mesma coisa acontece aqui. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente vai fazer um evento e trabalha com som 4.0, 6.1, 7.1, enfim, tem 1000 possibilidades de trabalhar. E lá eles fizeram isso por cabine. Outro detalhe, cada vagão vai chegar num ponto da curva. Quando esse aqui chega na curva, o conteúdo lá começa a virar junto com o trem. O de trás ainda não entrou na curva, então tem que demorar um pouquinho mais para ele... Tem um delay, né? Tem um delay. Então isso é fantástico, eles conseguiram criar uma sensação realmente realista. E você fica distraído e são 500 metros que você está dentro da magia dos caras. Então, realmente é incrível, né? E esse efeito é feito muito com croma, né? E usa muito 3D também, né, Salles? Sem sombra de dúvidas. A forma com que eles implementaram a animação 3D dentro desses projetos é muito interessante, porque ele é uma forma meio híbrida, no sentido de ter assets que são gravações mesmo dos personagens reais, né, dos atores em chroma key, sendo colocados depois numa gravação de animação, né? Uma animação 3D 100%. Tudo que a gente vê de iluminação também foi criado a partir de um software 3D, que dá muito mais liberdade para produções como essa, né? Que é praticamente um filme. É um curta-metragem ali que vai rolar durante esses 500 metros, que foi feito e o design dele foi totalmente planejado para te deixar imerso, que é o que o Vini falou, né, dentro daquele universo. E para você ter um nível de fidelidade tão alto, uma credibilidade tão alta para sua produção, você tem que ter muita atenção aos mínimos detalhes. Eu acho que é por isso que é tão importante a gente utilizar a tecnologia do 3D para isso. E é importante falar também da forma com que eles fazem a renderização de todos esses vídeos, né? Como você vai estruturar cada arquivo de vídeo para fazer sentido com a posição que o trem vai estar, a movimentação que ele vai fazer, o parallax, né, que é aquele sentido de profundidade. São várias camadas do render que são feitas de forma simultânea praticamente. Cada espectador que está ali sentado na janela, cada janela daquilo é uma câmera, numa posição específica. E outro detalhe que muitas vezes a pessoa não pensa. Ele faz o caminho de um parque para outro no sentido da ida e na volta. Na volta ele tem que ter outro conteúdo, porque exatamente, você está voltando... são dois conteúdos diferentes. Dois conteúdos completamente diferentes. Você tem um para ida e outro para volta, né? Igualmente complexos, né? Foram meses e meses e meses, quiçá anos de trabalho para conseguir ter um nível de fidelidade tão grande assim. É mágico mesmo, chega a ser mágico. E a gente pode parar para pensar também num detalhe muito importante. Cada frame de uma animação 3D pode demorar horas para renderizar. E numa animação dessa que tem que preencher um tempo de 500 metros, tem que levar em consideração o tempo que vai demorar para produzir cada imagem da animação. E óbvio, depois tem todo o momento de tratamento de imagem, correção de cor, colocar os atores dentro do filme ali e fazer toda a combinação de iluminação, de cor, com o fundo para combinar. Óbvio que tudo isso é pensado na pré-produção, né? Mas mesmo assim, é um trabalho assim... É um trabalho grande. Falando em colorimetria, né? Hoje você faz um estrago com colorimetria se você tiver uma câmera que nem essa que a gente tem aqui, que tem uma capacidade de você armazenar todas as informações possíveis e depois você consegue tratar do jeito que você quer, né? Com certeza. Inclusive, acho que para muitos vídeos que eles fizeram lá atrás, que eles usaram vários filtros até nas telas, né? Igual dos quadros que a gente falou, sim, era uma coisa que daria para fazer hoje em dia direto no DaVinci Resolve da vida, que você coloca lá já um filtro e já imita bem, né? Um lance de quadro, uma pintura, alguma coisa nesse sentido. Só mais um detalhe sobre a viagem do trem, a coisa legal da experiência, né, que te deixa imerso nas atrações que você vai encontrar. Então, por exemplo, se você tá indo lá do Beco Diagonal, que é no Parque da Universal, vai lá pro Islands of Adventure, que é onde tá a Hogsmeade, o conteúdo ele te prepara para as atrações que você vai encontrar exatamente lá e vice-versa. É o mesmo efeito do pré-show, que é a fila. Já te prepara pro que vai acontecer. Então eles sempre estão de alguma forma te distraindo. Imagina você entrar no trem e ficar lá, sei lá, 10 minutos no trem esperando, ansioso. Não, você tá toda uma história acontecendo em você, quer dizer, você tá o tempo todo sendo entretido, né? E isso é legal do experience, né? Que eu acho que é o grande conceito de tudo isso. Outra coisa, saindo um pouco do universo do trem, né? E indo para o universo da atração em si, é o uso que eles fazem do 3D nesse espaço. Então, depois a gente vai poder ver lá no React. E o 3D, ele traz um encantamento extra, porque a gente está falando em trabalhar com conteúdos separados para cada olho. Então, aí além desse render que você falou da tela, você tem um render para cada olho. E você tem várias tecnologias de 3D. Você tem óculos anaglifo, você tem óculos polarizado, óculos ativo. A gente pode até citar aqui o que a gente
gente fez lá no Museu da Vacina, né, do Butantan, onde a gente usa um óculos polarizado, e é um óculos polarizado através de frequência. Você tem duas imagens na tela com frequências diferentes. Lá é um painel de LED, que dá uma qualidade ainda muito superior. Dificilmente você vai conseguir numa projeção a taxa de contraste que você consegue no painel de LED. Porque a projeção, sempre que você está jogando a luz, ela está voltando, o preto, na maior parte das vezes, não é absoluto. E no caso do painel de LED, ele apagou o pixel e aquilo realmente tem um contraste incrível. E lá a gente trabalha com esses dois vídeos, renderiza o olho esquerdo, o olho direito, solta junto, você tem cada lente do óculos, ele é ativo, cada lente do óculos lê uma frequência. Se você fechar um olho ou outro, você vê um pouquinho ainda da outra imagem, nesse caso você só vê uma imagem de cada lado, então o 3D lá é mega realista. E tem também a questão do ponto de vista, que a gente sempre fala. Você pode observar que foi utilizado, com certeza, alguma técnica similar para esse brinquedo da travessia. Você precisa ter toda a perspectiva da janela usando uma tela côncava, né, de certa forma, porque ela tem que dar a sensação de profundidade, e isso também, na hora de fazer o render, faz toda a diferença você escolher o estilo de câmera certo, o FOV, né, o Field of View certo também, o Depth of Field, que é também... Profundidade de campo. Isso, muito obrigado. Todas essas características, todas essas seleções que você faz com a própria câmera do software 3D, tem um impacto muito grande no produto final. Exatamente. E agora, eu vou falar um pouquinho com o Luiz aqui, porque a gente entra na parte dos carrinhos, né, Luiz? E os carrinhos, eles têm uma complexidade de funcionamento. Todo o percurso é feito num carrinho, e esse carrinho geralmente é o que faz ter toda a graça do negócio, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse carrinho, desse trajeto, como é que funciona e tudo mais. Fora o que a gente já comentou no último vídeo ali, da sincronização, do QSC, do Core, que vai trazer tudo, a parte de efeitos, do CLP, o CLP Safety, que vai cuidar de tudo ali. Esse carrinho, ele tem umas maluquices diferentes. Pensa como se você estivesse andando num trilho linear. Chega em um ponto que o carrinho para e ele fica preso como se fosse um pêndulo e o trilho se solta. E então dois braços, um para cada lado, começam a balançar o carrinho. Então você tem um efeito de balançar para frente e para trás. Em um momento você chega num lugar que acontece algo parecido também. O trilho se solta. Então você tá vendo o trilho reto aqui, ele se solta, o carrinho vira e você cai. Que é uma parte que a Bellatrix e o Voldemort atacam o carrinho. E acho que some o trilho da frente e dá uma simulação de queda. Se você pensar em fazer isso hoje, cara, é uma coisa muito arriscada você colocar pessoas ali em cima. É um carrinho que ele tem 3 fileiras para 4 pessoas, são para 12 pessoas, né? É uma coisa muito grande e muito risco. E os caras, não é um ferro ali que está andando assim que não vai quebrar. É um negócio que às vezes solta e balança. E cara, se você entra num brinquedo desse sem esperar, isso acaba trazendo a surpresa e acaba marcando. É uma maluquice feita com muita engenharia ali, e eu vou falar pra você, muita confiança e muita física ali para funcionar de forma segura e que traz ali o que marca ali na pessoa ali na hora, que é o que você não esquece, né? Em um outro momento da atração, o carrinho ele chega de frente, do nada tem ali a Bellatrix também, o Voldemort, ele solta um feitiço, o carrinho volta, e nesse momento o trilho que tá aqui, ele faz uma curva, esse trilho inteiro desce. E ele desce não só para dar esse efeito, porque tem uma tela que tá já esperando ali para isso, curva, inclinada, você sai dali maravilhado e agradecendo por não ter morrido de verdade ali, porque a sensação que dá é que você tá em risco realmente, dá uma tensão ali, né? Essa é a graça de um parque temático, né? É você sentir uma sensação de morte segura. Isso que eles definem mesmo, né? Que você passa por uma sensação meio diferente, mas que ao mesmo tempo você tá seguro. Você se diverte porque te surpreende, mas você vai ali sem o medo da morte que você iria se você estivesse numa situação de verdade daquela, né? Porque realmente você passa por coisas assim assustadoras, né? Você experimenta a adrenalina sem o risco, né? Olha só que maravilha. Trazendo um paralelo com o que a gente fez no Museu da Vacina, você tinha um movimento da cadeira que é um movimento bem mais suave, vamos dizer assim. Ainda assim, as pessoas saem de lá maravilhadas, né? Porque você sai voando, você tem toda uma curva da nave, aquela coisa toda, né? Lá você tem splash de água, assim como tem aqui também. E tudo isso sincronizado, né, Luiz? Imagina o sincronismo disso. Cada impacto que tem no vídeo é sentido no carrinho, né? Isso é muito louco. É muito E o louco. fato de também estar tudo escuro ajuda, né?
Você não enxerga o que vai É acontecer. o que eles chamam de essa Dark é a graça. Ride, né? Os Dark Ride, primeiro, tem que ser assim por causa da projeção e pra você não ver o segredo que tem por trás, Exatamente. né? Eles trabalham com a cenografia, inclusive, né? Acho que a gente pode trazer um dia aí a nossa arquiteta aqui, a Bia, pra falar um pouco sobre cenografia, porque eu acho que é super legal, porque sempre a gente tem aquele paralelo, né? Conteúdo, espaço e tecnologia. Esses 3 pilares é que regem esses parques temáticos, o nosso trabalho aqui, né? É essencial ter uma ambientação própria para poder ter a imersão total, né? Até nas filas a gente vê que é tudo bem produzido, tudo preparado para preparar o visitante pro que ele vai enfrentar daqui a pouco, entendeu? Então é muito louco isso daí. E provavelmente todos esses brinquedos, né, Luiz? Assim como a gente faz quando vai fazer um evento ou mesmo numa instalação fixa, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a questão de você ter um local específico para um central de controle, né? Porque eles com certeza têm lá uma sala de servidor. E isso a gente tem tanto numa sala técnica de um evento, que geralmente é uma loucura, que você monta aquilo em 1 dia, 2 dias no máximo, né? A gente faz isso também quando a gente faz instalação fixa, né, Luiz? Tem que ser um ambiente mais controlado ali, controlado onde fica o controle, né? Mais controlado no termo de ter uma temperatura ali para manter os equipamentos com uma saúde melhor, longe de poeira, longe de intempéries ali, e também onde as pessoas podem monitorar tudo que está acontecendo. Pode acontecer 2 coisas, o equipamento pode errar, os equipamentos mais tecnológicos do mundo hoje, foguete, avião, eles falham, então porque algo ali não vai acontecer, né? Pode acontecer de ter essa falha e não ter ninguém para ver, então não adianta nada disparar um alarme se não tiver ninguém para controlar, apesar do sistema se autocontrolar ali. E pode acontecer também de alguém errar e o sistema aceitar. Então tem toda uma série de requisitos para ter esse ambiente, ter pessoas capacitadas ali dentro, ter sempre alguém vigiando, alguém monitorando todo o sistema e sistemas de backup também, né? Você tem um projetor funcionando, se aquele projetor apagar, acaba toda a magia. Apagou um, tem outro ali com certeza funcionando. As únicas opções que eles dão para parar um brinquedo, parar uma atração, é se colocar em alguma coisa em risco. Mas eles param mesmo. Se tiver chovendo, montanha-russa não funciona. Já aconteceu comigo de parar. Eu adorei, né? Porque eles tiveram que acender a luz, a gente teve que ir por um caminho, eu fui olhando toda a magia dos caras. Pra gente é diferente, né? Pra gente, olha, os caras usam caixa da QSC, olha que legal ali. Nem lembro que o amplificador brinquedo tá escondido ali, quer dizer, a gente que é da área, sempre que a gente vai, a gente fica procurando onde tá o projetor, procurando onde tá tudo, né? Mas parar por isso é aceitável. Não pode parar porque o sistema de som parou de funcionar. Parou alguma caixa, tem outra de backup. Tudo para manter o funcionamento enquanto possível. A gente tem essa preocupação sempre nos eventos também, pro cliente nosso, na verdade, não ficar desguarnecido, né? Ainda mais em evento. O evento vai ocorrer com o sistema funcionando ou não. É legal comentar também que nessa parte aí do monitoramento, são milhares de sensores pelo trilho inteiro da atração. Então ali o tempo todo capturando feedback para ver se está indo no caminho certo, se ele está passando pelo segundo certo, na sequência certa de tal lugar para poder soltar o vídeo, soltar o negócio de calor. Você não comentou, mas também é legal, tem uma cena onde o Voldemort faz aquela magia de fogo dele, né? Que ele cospe uma bola de fogo. Sim. Tem sensores para jogar calor nos convidados também. É muito legal. Então vamos aproveitar que a gente já tá aqui, vamos fazer um react, avisar o pessoal, né? Dar um alerta de spoiler. Quem não quiser ver lá pessoalmente, né? A gente vai mostrar algumas cenas lá da atração. Você vai me levar para lá algum dia? Porque aí eu fecho o olho. Bom, aqui a gente tá no... Beco diagonal. A primeira vez que eu fui, eu entrei aí, eu nem sabia o que era, cara. Vi uma portinha e falei, deve ser legal, cara. Sensacional. Vamos ver o que tem aqui. Porque você fica ali, tem muita lojinha, os caras vendendo varinha, né? Eu comprei essa varinha mágica lá. Cara, e é idêntico ao filme, né? Essa arquitetura aí, os lustres. Muito parecido. Quando a gente entra aí, a gente se depara com esses animatrônicos, né? Bem legal, né, Luiz? Você pode perceber que estão todos em movimento, cada pedacinho do rosto, as expressões deles, os dedos ali, tudo, e é tudo com pistão hidráulico. Pra quê? Pra não ter barulho, porque o elétrico às vezes ele pode fazer um barulhinho ou outro e as pessoas conseguem chegar ali um pouco mais perto e ouvir isso. Então ali eles fazem com hidráulico e tem vários servos ali com uma espécie de fio também para mexer nas áreas de expressão do rosto. E a parte do olho até desses animatronics, você pode ver que eles seguem as pessoas que estão ali. Deve ter alguma tecnologia para detectar hoje, mais comum, mas quando foi feito o parque, cara, isso era... Mas hoje você tem alguma coisa ali para reconhecimento
de imagem que você detecta a pessoa que está te olhando e você consegue fazer o olho do animatrônico seguir. E ele faz isso mesmo, é bem legal. Legal Ele ou macabro, né? De repente ele Intimidador. olha pra você e ele faz assim, ó. E aí ele volta, né? É bem interessante porque a gente trabalhou com várias gamificações diferentes, né? Um dos recursos é o OpenCV, com tracking de câmera, você reconhece o rosto da pessoa e consegue fazer o tracking. Isso já fez isso, acho que muitos anos atrás já. Mas hoje já tem coisa muito mais sofisticada, que é o caso, por exemplo, do Servision, que a gente colocou lá na Oracle, né? Agora não é mais Servision. A Servision era uma empresa que a QSC comprou, né? E agora eles têm uma marca própria que é o Vision Suite. O legal do Servision é que ele faz um tracking do corpo da pessoa. E realmente ele pega o esqueleto da pessoa, que você realmente faz um tracking. Você consegue captar o movimento de onde a pessoa está. E com isso, cara, dá pra fazer muita coisa, né, Luiz? Em uma região que um apresentador, um professor está andando ali, você consegue fazer com que a câmera funcione como se tivesse um operador, se movimentar ali de forma soft ali, acompanhando o vídeo. Dependendo do lugar que ele chega, no quadro negro, numa lousa, alguma coisa assim, a câmera fica estática, porque você precisa ler o que está escrito ali. Então você consegue programar isso da forma... Até pra dar um que- zoom, né? Zoom in, zoom out. Sim, você enquanto consegue se fazer mexe. o que a sua imaginação pensar, o programa faz. É um negócio impressionante. E dá para usar isso, se precisar fazer isso no evento também, você pode usar essa mesma tecnologia tranquilamente para fazer um tracking desse, passar, por exemplo, agora que a gente trabalha aí com os avatares de IA, né? Pro avatar ficar olhando para você o tempo todo, acompanhando, dá para fazer, enfim, as possibilidades são infinitas, né? Como é bom ter Fast Pass, hein? Nossa. Então, essa é uma das vantagens, né? Quando você tem o Fast Pass, você vê que essa fila, o cara vai fazer uma curva direita aí e a fila ainda vai dar uma outra volta lá atrás, ó. Então, gente, quem for pra lá, olha, gasta um pouquinho mais, pega o Fast Pass que vale a pena. Aí você tem esses jornais aí, e os jornais eles têm umas telinhas de LCD monocromático que ficam como o jornal do filme ali, né? Os personagens ficam mexendo, em movimento, aquela coisa toda, né? E aí usa o mesmo recurso do trem, que você vê os personagens, então eles estão ali se movimentando e você vê a sombra deles ali e já te preparando para o que vai acontecer ali. Você entrou para abrir uma conta no banco e sua vida virou uma desgraça depois. Exatamente. Porque você entrou no meio de um redemoinho de história, né? Você só queria pedir um empréstimo, do nada ter um dragão correndo atrás de Do você. nada tem um dragão. E uma coisa interessante também, eles gravaram os atores reais em chroma key, tanto aí na fila quanto lá no trem, foi gravado a sombra mesmo dos caras, pra ser mais realista ainda. Então assim, eles não fizeram um efeito na pós-produção pra ficar preto, parecendo uma sombra, não. Eles realmente gravaram a sombra, isso fica mais legal ainda. E o resultado realmente é muito bom, né? Rola todo um diálogo, vários sons pra ir te colocando dentro da história, né? E é muito realista. Parece que os caras estão atrás da porta mesmo, cara. Aqui entra um negócio super bacana, cara, que é o elevador, né? É fantástico, porque você acaba entrando ali no elevador e, na verdade, você vai descer pra mina. Só que você não desce coisa nenhuma. É uma sala pra te entreter enquanto você espera. tempinho ali, pra você ficar entretido. É a mesma história que a gente falou da pré-show, né? E aí, basicamente, o que ele faz? Eles vibram o chão, eles têm simulação de vento, de iluminação e tem um conteúdo de vídeo, né? Pra fingir que você tá descendo, né? Exatamente. É mais ou menos aquilo que a gente fez no Egel. No Egel da Boticário, Do né? Boticário, que vibrava o chão. Você Lá tinha no Lollapalooza. A gente fez lá, colocamos cheiro, quer dizer, você tem toda uma ambientação, ventiladores e tudo mais. E a gente fez para Intacta também, nas feiras e no túnel que a gente fez. No final do túnel tinha um elevador e o conteúdo que ele é bem característico, né, Salles? Eu só queria dizer que o conteúdo que a gente fez pro Egeu, né, no Lollapalooza, com o Boticário, ele era 360, né? A gente tinha as 4 paredes inteiras praticamente de painel de LED. Da mesma forma que a gente fez pro Museu da Vacina, a gente usou um jogo de câmera muito específico, né? A gente colocou num ângulo de 90 graus 4 câmeras, né, uma do lado da outra assim, sempre virando 90 graus, para simular a visão das 4 paredes, né? A gente fez a animação contornando tudo, com simulação de líquido, a animação de planta crescendo, pipoca caindo, vários assets diferentes assim, nesse ciclo aí de 360 graus. E, cara, é muito legal fazer um vídeo desse estilo. E nesse elevador aí, muito provavelmente, eles utilizaram uma tecnologia parecida, só que com telas curvas, né, na parte de cima, ou um telão mesmo, né, reto, com uma projeção de cima vindo que dá a impressão que tá descendo, né? E, cara, é um efeito teoricamente simples de se fazer, né? Depende da grandeza que você vai aplicar,
mas ele é essencial para uma imersão dessa. Com o shaker ainda, cara, fica, mano... E quando ele ia passando por algumas partes que tinha aquelas barras de ferro, ele dava umas batidas, né? Tan, tan. Então, cara, você sentia o impacto, parecia que você estava passando pelas barras de ferro, né? E você fica ali um tempão, que é o tempo da pessoa ficar ali, andar a fila da frente, onde se pega os óculos, né? E vão cada um para um nível aí, para andar nos carrinhos, né? Até colabora, né? Ter uma escada subindo, porque eles estavam descendo até agora, né? Então, aí, Sim, ó. Desceu pra caramba e subiu de novo. Descer de elevador e subir de escada é mancada, né? Aí começa o passeio mesmo, né? Dá de cara com a primeira projeção aí, né? Essa projeção aí é interessante, que a luz está piscando, né? E que a luz, ela interfere no rosto da pessoa. E isso eles fazem até na gravação de forma real. A luz fica vermelha, o rosto fica vermelho. E eles fazem isso durante a gravação também para dar um realismo maior. Recriam a iluminação no chroma key para Exatamente. facilitar muito na hora de fazer o comp, né? Que é colocar a pessoa recortada dentro do vídeo. A gente trabalha com isso também algumas vezes. Quando eu faço um asset 3D para o BAP colocar no vídeo, é muito importante que eu acerte a iluminação que a gente faz aqui para ficar realista o suficiente, entendeu? Muito legal ver esse tipo de efeito em escala maior, entendeu? É bem interessante. E é nessa hora aí que o Luiz comentou que a Bellatrix joga um feitiço, o carrinho cai, né? E deve ser rápido, né? Montanha-russa, né, pai? Eles têm vários efeitos desses. Isso quando você não cai para trás, né? É, nossa. Essa isso cena daí- aí é bem legal porque vai ter um momento aí que vai espirrar água. E realmente joga a água em você mesmo. Você sente a umidade da cachoeira. Que interessante. Isso não é uma cachoeira, cara. É a queda do ladrão. Essa água limpa todos os feitiços, que ali eles estavam disfarçados e tal. A hora que eles passam embaixo ali, ó, é a hora que descobre que tá dando errado e... Aqui nesse momento é aquele momento que o carrinho começa a mexer, que ele gira Chacoalha, e né? ele é meio que arremessado para fora. Essa é a cena. Que inclina. Nossa, incrível. Essa é a cena onde o trilho ele inclina e trava o carrinho. Eu já tinha me entregue pro dragão. Nossa, cara, numa queda dessa aí, bicho. Nessa hora aí, por exemplo, foi que você comentou, né? Que você sente o calor, ó, a água espirrando nas pessoas, ó, todo mundo ali. É bem legal essa parte. E um detalhe importante que é o seguinte: o carrinho tá andando, mas o 3D, ele tá estático, vamos dizer. Quando você coloca um objeto em 3D e faz esse movimento com a cabeça, você não consegue ver atrás. Então você tá aqui, você faz esse movimento para cá e para cá, você não consegue ver atrás. Você vê que aquilo é 3D, mas você não tem isso. O que eles fazem? Eles fazem um render de uma determinada maneira que eles renderizam e sincronizam com o carrinho. Então quando o carrinho tá vindo para cá, por exemplo, nessa cena aí que você tem o Voldemort, o carrinho tá nessa posição, quando ele vem para cá, o que a câmera da animação faz? Ela também muda junto com o carrinho. Com isso, você está no 3D e como você muda a posição, você tem uma sensação de realidade muito maior do que se você tivesse com... Você tem, de fato, o parallax. O parallax, que é o efeito principal. Quer dizer, o parallax é quando você tem, no primeiro plano, um objeto caminha numa velocidade diferente da do fundo. Então, por exemplo, quando você tem árvores no fundo, você está andando e tem árvores aqui. As árvores caminham mais rápido. Inclusive tem um vídeo da Disney super bacana que eles mostram como é que eles faziam isso na época dos desenhos animados. Era pintado em vidro e eles filmavam com várias camadas de vidro. O personagem estava passando, aqui as árvores iam numa velocidade, aqui um pouquinho menor, e a do fundo praticamente parada. Então você tinha uma sensação de parallax incrível. É o que eles fazem Feito aí. à mão. É, feito à mão. Feito era bom. Prático, os caras, né, efeito prático. Feito cara. prático, isso aí é o universo, né? Mas a gente tem que falar da Disney. Os caras praticamente trouxeram muita coisa, né? Muitas percepções que hoje a gente tá vendo aí, né? Aí, ó, você sendo ameaçado pela Voldemort e a Bellatrix, né? É, aqui que você Cadê o cai. Harry Potter? Você é jogado pra trás, né? É, você é jogado pra trás. Aqui você vem de costa, ó. Olha que loucura. E mostra toda a mobilidade desse carrinho, né, cara? Que ele gira no próprio eixo, ele trava. Ele bate ali e vira assim, né? E o trilho desce. O trilho ele tá assim, você vem com... É maluco. É muito doido, cara. Olha isso. Aí, ó, de novo com os efeitos de calor. De calor. Sem contar nessa animação 3D, que, né, não sei se vocês sabem, mas dragão não existe.
né? Não é um ator, infelizmente. Não é um acabou ator de com a minha- fantasia também. Acabou com a nossa infância aqui. Puxa vida. Mas vocês podem ver toda a atenção pros detalhes em cada coisinha dessa parede de pedra, da escama do dragão, da asa do fogo. Tudo isso, cara, é feito um software 3D, entendeu? Outro fator, né? Que quando você vai trabalhar com objeto 3D, você vai fazer algum personagem 3D, você tem o famoso rigging, né? Quem não sabe, o rigging é justamente você cria o personagem 3D e você põe uma espécie de um esqueleto mesmo nele e faz toda a animação para que ele tenha aquela capacidade de dobrar braço, articular. E fazer o humano é bem mais simples que fazer um dragão, né? Sem O movimento de um sombra de dragão. dúvidas. Aí entra a cinemática inversa, né? Não, e outras, tem que levar em consideração a anatomia do dragão, os músculos que ele tem, e não existe, você não tem referência física disso, entendeu? Então é Exatamente. muito mais complicado. É um trabalho muito interessante esse de rigging. Sem contar que esse dragão aí tá fenomenal. Eu tava olhando aqui agora as animações, tá... Será que os caras pegam, tipo, um andar de um lagarto? Cara, pior Pra colocar? que sim, e é muito curioso. Geralmente, quando você vê criaturas que não têm pelo, para eles terem uma simulação mais realista dos músculos se movendo embaixo da pele, eles criam dois modelos. O modelo da pele e o embaixo, que é o muscular, de fato. E ele tem uma rig própria, no Blender, que é o software que eu uso, chama de Shape Keys, né? Que, traduzindo grossamente, é como se fossem formas-chave, né? Que a partir do movimento de um osso que ele faz, né? A musculatura, ela comprime, ela relaxa, ela sobe, ela desce, entendeu? E é tudo Como isso... você tá forte. Você viu, né? E é tudo isso graças a esse segundo modelo de músculos apenas que fica embaixo da pele do dragão. É muito louco isso, cara. E aí a gente tem outra coisa importante, falar da tela orbital. São muito grandes, porque você quer dar imersão. Então, quanto maior essa tela e mais orbital, geralmente essas telas ficam dentro de um nicho. Então você tem lá o cenário e você tem a tela dentro do nicho orbital. E aí você faz a projeção. Muitas vezes um projetor não dá conta. Você tem que trabalhar com mais de um projetor. O Luiz sabe a dificuldade que é fazer blend de projetor. E imagina em tela curva, né? Que toda vez que vai fazer com tela curva e cúpula também, bem mais complexo, né, Luiz? Se você for fazer na mão, cara, não aconselho, tá? Já fiz. É um negócio que você perde ali toda a sanidade e não fica bom. Mas hoje tem aquele esquema que você coloca uma câmera, a câmera controla os projetores e com 15 minutos tá uma coisa maravilhosa ali. Ah, bem mais fácil, hein? É mais barato você pagar alguém pra fazer? Com certeza. Mas que o resultado é impressionante, faz uma projeção mapeada ali. Mas tem que ser uma câmera específica? É uma câmera específica. O Datatom, que é a fabricante do Watchout, eu estive na Datatom aqui em São Paulo, e ele mostrou essa câmera. É uma câmera que ela pega a cúpula mesmo. Entendi. E ela Legal. consegue fazer a leitura e passar essa leitura para superfícies do software, e com isso ela cria um blend perfeito, cara. Inclusive tem plugin para After, quando você quer fazer conteúdo orbital. Já faz a distorção. Ele já faz a distorção, porque quando você tá com uma fonte aqui, ela tá de um jeito. Quando ela vai chegando mais no centro, ela vai concentrando. Entendi. Então o After já tem plugin para isso também. Que legal, Fenomenal, bom cara. saber, hein? Isso é Fazer. fenomenal. Tem Cara, bastante tem um coisa. vídeo que é muito legal, que eles pegam uma maquete em branca de um castelo e eles põem 3 ou 4 câmeras dessa, uma maquetezinha desse assim, ó, igual com os projetor. Cara, é muito rápido, ele faz toda a leitura da distância, posição, tudo e projeta assim e vira um castelo todo colorido. E tem outra questão, né? Isso é 3D. Então você tem dois sistemas de blend funcionando ao mesmo tempo, sincronizados, com polarização diferente. Trabalhar com isso deve ser uma loucura. É possível, cara. Você tem que ter orçamento para isso, mas com orçamento a gente faz. A gente tem os recursos hoje para fazer isso tranquilamente aqui e poder oferecer isso para os clientes, né? A questão é que o orçamento não é dos menores, né? Tem que levar em consideração a qualidade e o orçamento sobem juntos, né? Exatamente. Mas vai muito do impacto que você quer dar na experiência, né? Do que você quer trazer nela ali. Se é claro que um negócio padrão Universal é muito legal, mas não adianta você oferecer uma Ferrari para quem precisa de uma van para trabalhar. O que a gente aprendeu no decorrer da nossa jornada aqui na área de experience é que o cliente que adota esse tipo de ideia, né, seja no seu stand, na sua ativação, no lançamento, enfim, ou mesmo no Experience Center, ele tem um retorno muito maior do que o que a gente está investindo. O produto é uma coisa, agora a experiência do produto. Por que você compra um equipamento que é caro, ele vem numa caixinha bonitinha, que você abre, né? Então, de alguma forma você está vendendo uma experiência pro cara, e a experiência ela
marca cria conexões pro resto da vida, né? Então você cria essa identidade marca. Então, gente, esse foi o nosso mergulho técnico aí no funcionamento dessas ativações do Harry Potter. Pedir para que vocês seguissem a gente se vocês gostaram do conteúdo. Se você tiver alguma atração que você queira que a gente desconstrua ela para você, é só você pedir. Então, valeu galera. Valeu! Até.